Quero cumprimentar a gloriosa santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o justo Cordeiro. Vamos estar lendo em Miqueias 2, a qual diz assim a palavra do Senhor nesta manhã preciosa. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal, a luz da alva o pratica, porque está no poder da sua mão. E cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto um mal contra esta geração, no qual não tirareis os vossos pescoços, e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Naquele dia se levantará um provérbio sobre vós, e se levantará pranto lastimoso, dizendo: nós estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo ele a troca. Como me despoja, tira os nossos campos e os reparte. Portanto, não terás tu na congregação do Senhor quem lance o cordel pela sorte. Não profetizeis. Os que profetizam, não profetizam deste modo, que se não apartará a vergonha. Ó vós que sois chamados a casa de Jacó, tem-se restringido o Espírito do Senhor? São estas suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? Há pouco se levantou meu povo como inimigo, de sobre vestidura tiraste a capa daqueles que passavam seguros, como homens que voltavam da guerra. Lançastes fora as mulheres do meu povo, da casa das suas delícias, dos seus meninos tiraste o meu louvor para sempre. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói. Sim, que destrói grandemente. Se houver algum que siga o seu espírito de falsidade, mentindo e dizendo: eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, será esse tal o profeta desse povo. Certamente te ajuntarei todo inteiro, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel, pô-los em todo junto, como ovelhas de Bósra, como rebanho no meio do seu curral. Farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o arroteador, eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela. E o rei irá diante deles e o Senhor à testa deles. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra nessa manhã. É acerca de Israel e Judá por causa da injustiça e rebelião. Então a gente vê que o Senhor, Ele não passa a mão na cabeça, não é verdade? Eu não vejo o Senhor de Gênesis Apocalipse passando a mão na cabeça de ninguém, né? Perdoando, sim. Redimindo, sim, né? Mas o que é certo, e Ele sempre dando oportunidades para todos nós. Ele sempre exortando a gente todo dia, né? Graças a Deus. E Deus é bom, né? Ele nos acordou, tá dando aí para nós um novo dia, para nós recomeçarmos. Glória a Deus. E que esse dia venha ser perfeito para nós, né? A gente venha fazer desse dia um dia maravilhoso, um dia de alegria, né, gente? Será que a gente pode fazer isso? Será que está no poder das nossas mãos a gente tornar esse dia bom, né? Porque o Senhor diz que a gente não sabe
o que produzirá o dia, né? Então, mas a gente pode cooperar, não é verdade? Vamos cooperar para que esse dia seja bom, para que a gente venha ser agradável para as pessoas que estão ao nosso redor e a gente venha agradar o nosso Deus. Agradando o nosso Deus, as demais coisas se torna fácil, né? Talvez você levantou já preocupado e hoje é dia de médico e aí você sai todo apreensivo. Não, mas saia com confiança, saia, né, com a segurança, com a certeza que vai dar tudo certo, de verdade, porque as coisas podem mudar repentinamente, a situação da pessoa pode mudar, da água para o vinho. Deus é bom, gente, Deus é bom demais. E a gente está vendo muitas assolações no dia a dia, né? E guerras, pestes, terremotos e tantas enfermidades. Mas é tudo bíblico. O Senhor já tem falado isso há muito tempo. E vai apertando mais, né? Para que se cumpra o que o Senhor Jesus disse. E muitas das vezes a gente fala, nossa, então para que eu vou me esforçar para ter um dia bom se a terra está assim, está acontecendo tantas coisas ruins? Vamos lembrar da palavra de Deus. Que lá no Egito, quando Deus mandava as pragas, não atingia o povo de Deus. Na terra do Egito houve muitas trevas. A praga das trevas, ficou tudo escuro, ninguém podia enxergar ninguém. Mas lá em Gósen havia muita luz. Está entendendo? Então, é possível dar fruto no meio da seca. É possível a gente brilhar nas trevas. Por mais difícil que seja a situação, o povo de Deus tem um escape. Os que confiam no Senhor, aqueles que estão ao seu lado, de maneira nenhuma, o Senhor lança fora. Há muitos irmãos também que sofrem, mas não desistem da fé por conta do sofrimento. Nós vemos, por exemplo, os discípulos, quantas perseguições, a ausência da família e muitas outras coisas terríveis aconteceram com os discípulos, mas eles eram felizes, porque sabiam em quem tinha crido. Então, não é por conta que você perdeu o emprego que você vai desistir da sua fé em Jesus, não é? Nós sempre temos que acreditar que Deus faz o melhor para a gente. E também a palavra de Deus diz: em tudo dá graça. Agora você está enfrentando uma situação. Já pensou? Você está passando por um luto e você dá graças a Deus? Já pensou, você está passando um estado de escassez, uma miséria total, e você dá graça? Você consegue fazer isso? Você conseguiria dar graças ao Senhor porque está doendo o seu corpo? José, ele, quando estava dentro do poço, que seus irmãos jogaram ele poderia ter
ele olhando ao longe, tendo a certeza que através daquele ato, ele ia ser o governador do Egito. Ele poderia dizer assim: é isso mesmo, me joga dentro do poço, porque aqui está o começo da minha vitória. Não é? Aí, através disso, dele ser jogado lá no fundão do poço, daquele buraco lá, ele foi vendido como escravo ao Egito. E ali então começou toda a vitória de José. Então, e não ficou só nisso. Ao chegar no Egito, que ele foi abençoado, e ele abençoando ali também, houve aquele caso que a mulher de Potifar queria adulterar com ele e levantando falso testemunho contra a pessoa de José. José foi lançado na prisão e ele ficou ali 2 anos e meio preso. Ele poderia dizer: graças a Deus que eu estou preso. Ai, que bom que eu estou preso, porque eu saindo daqui, eu serei realmente governador do Egito. E aonde o servo de Deus está, o Senhor sempre está com a pessoa. Porque mesmo preso, ele foi útil ali dentro da prisão. Ele sempre estava florescendo onde ele estava plantado. Dentro da prisão, ele fazia o melhor dentro da prisão. Ele se destacava, entendeu? Então, não é porque você está passando uma situação difícil que você não venha brilhar, que você não venha ser abençoado. Porque é o que tem dentro da gente, é o que importa. Vai refletir para o lado de fora. Nós vemos aí que foi decidida a vida de 2 pessoas, do padeiro e do copeiro. Porque eles sonharam e foram contar para quem? Para José. Por que contou para José? Porque José era diferente dos outros, tinha um espírito de Deus. E José interpretou os sonhos daqueles 2 homens. O padeiro sonhou que tinha um cesto na sua cabeça e que as aves do céu comiam aqueles pães. E ele então, José interpretou, dizendo que em 3 dias ele ia ser executado. E o copeiro também teve um sonho, que entregava a taça na mão também com os cestos, né? Espremia o cacho de uva na mão do rei. E José interpretou dizendo: daqui 3 dias você vai voltar ao seu ofício e vai servir o rei Faraó. E assim então José interpretou os sonhos daqueles homens. Mas ali ele continuou na prisão preso. E dali ele partiu para ser governador, porque ele foi exaltado. Então nós temos que dar graça em tudo, mas às vezes a gente não entende os porquê trabalhar de Deus, né? Por que tem que ser vendido? Por que tem que ser jogado no calabouço? E as situações da gente, a gente olha o presente. E muitas das vezes a gente acaba desanimando. A gente olha pela circunstância e sempre vê: ai, não era para ter acontecido isso. Poxa vida, deveria ter evitado isso. E aí muitas pessoas tomam decisões que não era para ter tomado, né? Então, a gente precisa confiar um pouco mais em Deus e descansar. Colocando as coisas na mão de Deus, confiando nele, ele vai orientar
e vai nos abençoar. Mesmo que a gente esteja no fundo do poço, a gente vai procurar dar graças a Deus, porque Ele sabe o que está fazendo. Desde que nós entregamos a nossa vida a Ele, não é verdade? Já entregamos, estamos o servindo. Então deixa que Ele resolva isso, não é verdade? Está escrito aqui, ó. Levantai, no verso 10, pessoal. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Então, bora para frente, né? Bora caminhar. Por conta do quê? Por conta da corrupção. Está destruindo, e está destruindo grandemente, gente. A corrupção é terrível, né? A gente vê que tá difícil das pessoas se consertarem, principalmente os grandes, como são corruptos, né? Desonestos. E a corrupção está destruindo o caráter de homens, né? Quantos homens poderiam ser uma bênção, né, para a sociedade, poderia ser governadores, autoridades abençoadas, juízes, advogados, poderia ser uma bênção para a cidade, né, para a nação. Eles estão o quê? Adotando a corrupção e está destruindo grandemente o caráter e a personalidade de muitas e muitas e muitas pessoas. Grandemente, diz a palavra do Senhor. A corrupção destrói. E diz a palavra: levantai-vos e andai. Então nós não podemos parar. Não vamos estacionar, não. Vamos continuar caminhando na fé, acomodando as coisas humildes. Porque se você se contém com as coisas humildes, ninguém vai te incomodar, né? Pode observar que aqueles que procuram grandes coisas é incomodado, né? É inquieto porque as coisas que a pessoa consegue adquirir incomoda, não tem paz. Mas aqueles que acomodam as coisas humildes têm lá sua casinha, seu presinho, seu trabalhinho, recebe lá seu pagamentinho, pouquinho, mas tem as suas limitações, mas é abençoado, vive no seu cantinho, né, em paz e pronto, né? Não é corrupto, não é desonesto, é fiel a Deus. Sendo fiel a Deus, a pessoa é fiel aos homens também. Paga suas contas no dia certo, coopera com a igreja, coopera com os irmãos. É uma bênção, né? Por mais pouquinho que tem, reparte. Glória a Deus, né, pessoal? Então diz a palavra do Senhor para nós levantar e andar, por conta que o mundo está aí corrompido, pessoal. A corrupção está aí, né? Patente aos nossos olhos. E a gente vê que cada dia que passa, o pessoal, né? Os grandes, em vez de ser um exemplo para nós, para nós, para todos, né? E principalmente para a nova geração. Ah, que pena, até as criancinhas estão vendo aí
a vergonha, a corrupção, que judiação, as criancinhas não sabem nem falar direito, e os pais já estão ensinando as criancinhas a falar dos políticos, zombar dos políticos, né, gente? Meu Deus, diz a palavra, a corrupção está destruindo grandemente, gente, né? Então, nós temos que levantar e andar, e precisamos ser diferente, precisamos mostrar para a geraçãozinha que vem vindo aí, esses pequenininhos, né, que tem jeito, olhando para o Senhor, que é perfeito, orar, que a palavra de Deus diz para orar pelas autoridades que estão em iminência. Por que a palavra de Deus pede para nós orarmos por aqueles que estão em iminência? Por conta da corrupção que destrói grandemente, né? Então, nós temos que estar dando cobertura espiritual para as autoridades. Não é só o presidente, o governo e os vereadores e prefeitos, mas também as autoridades eclesiásticas, gente, que a gente vê nos noticiários que o padre pecou, gente. O pastor pecou, gente. Olha, o pastor foi preso por conta de crimes sexuais. Olha, o padre cometeu abusos. Está entendendo? Então aí vira um alimento para os ouvidos de muitos e muitos e muitos, né? Mas a nossa obrigação como servos de Deus é orar pelos que estão em iminência, seja eclesiástico ou seja autoridades nacionais, políticos, né? E os demais, né? A gente precisa apresentar essas autoridades na mão do Senhor para que eles sejam livres das corrupções que destrói, né? Que destrói grandemente, destrói a moral do pastor, destrói a moral dos padres, dos juízes, dos advogados, dos presidentes. A corrupção está destruindo grandemente, pessoal. E a corrupção, ela chega dentro da casa da gente, destruindo marido, né? A corrupção está destruindo esposa, né? Então, o Senhor diz para que, na sua santa e poderosa palavra, através do Espírito Santo, para a gente orar por todos, um pelos outros, para que a gente não venha a ser contaminado com as corrupções, para que a gente venha a ser servo de Deus fiel. O que traz a corrupção é a cobiça, gente, a ganância, cobiçar aquilo que não é para nós, né? Por que o padre, o pastor, as autoridades se corrompem sexualmente, cobiçando, né? Desejando, né? Muitos e muitos deveriam levantar de madrugada para orar, buscar Deus, ler a Bíblia, se fortalecer no Senhor. Levantam de madrugada para ver internet, pessoal. Então a pessoa vai se alimentando das coisas corruptas, né? E então o que acontece? Acontece que a pessoa fica estacionada, parou, a mente não produz coisas boas mais. Então nós temos que levantar e andar, despertar. Isso é para todos nós, para que a gente não venha a ser contaminado com a corrupção, né? Não vamos deixar nos corromper,
Não vamos deixar nos seduzir mais, né? Porque até então nós éramos seduzidos por promessas, né? Nós éramos iludidos, não é verdade? Mas graças a Deus, o Senhor Jesus, vindo na plenitude dos tempos, deu para nós o Espírito Santo, para que a gente venha a ser conduzido pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não vai deixar uma pessoa que está buscando a Ele a ser corrompida. Então, agora se eu me deixar levar, aí Ele não pode fazer nada pela gente, né? Mas vamos orar por nós também, né? Principalmente por nós. A gente orando por nós, a gente não vai deixar se levar, não é verdade? Gente, essa palavra em Miqueias 2. Se você não tiver uma Bíblia, você pode ver aí no celular. No celular você clica aí no Google, nesse microfone que tem do lado, e diz assim, ó, Miqueias capítulo 2, e vai aparecer. Aí você acompanha a leitura, tá bom? E você vai vendo que o nosso Deus é um Deus justo, né? Aqui ele diz, no verso 12, certamente te ajuntarei todo inteiro, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Pô-lo-eis todo junto, como ovelhas de Bosra, como rebanho no meio do seu curral. Farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o arroteador, eles romperá e entrarão pela porta, e sairão por ela, e o rei irá diante deles, e o Senhor à testa deles. Entendeu? Então o Senhor diz, eu vou tomar o comando de Israel. Né? Então o Senhor, ele diz que vai juntar todo inteiro Jacó, que é Israel. Ele vai juntar todo inteiro. Então não temas, não te espante pelas guerras, pelas coisas que estão acontecendo. Porque o nosso Deus está no comando de tudo, né, gente? De tudo. Nós temos o que fazer, o que? Levantar e andar. E caminhar. E não ficar estacionado esperando o mundo acabar. Não é verdade? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Recebais o abraço do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A paz e a orientação que Ele nos dá todo dia. Graças a Deus, né? Deus é santo, maravilhoso e perfeitíssimo. Amém. A paz de Jesus, o justo Cordeiro.